Bom, o assunto hoje é a campanha de vacinação contra a polio, né? Temos baixas coberturas no mundo todo, no Brasil também. Precisamos ampliar o acesso à vacinação contra a poliomielite, porque não queremos nenhum caso de poliomielite entre as nossas crianças. A questão do monkeypox, ou varíola dos macacos, o Ministério da Saúde tem trabalhado nesse tema desde maio, mesmo antes da OMS reconhecer como emergência global. O que é fundamental? Estruturar a rede de diagnósticos. Nós estamos fazendo isso. Logo no princípio, o Brasil preparou 4 dos grandes laboratórios para que esse diagnóstico pudesse ser realizado com precisão. Vou aqui dizer, Adolfo Lutz, Fundação Oswaldo Cruz, Universidade Federal do Rio de Janeiro e FUNED. Já ampliamos em 100%, mais 4 laboratórios. Os casos, que felizmente a maioria são casos que não têm tanta gravidade assim, devem ser isolados e assim que esses indivíduos não contagiam mais, podem retornar ao convívio com a sociedade. A questão da vacina contra a monkeypox, não há uma vacina específica. A vacina que está se usando são vacinas, ou vacina da antiga varíola, vacinas mais antigas. Sanofi é um dos que produz, mas não tem escala. A outra é uma vacina produzida pela Bavária Nordic, que é uma empresa dinamarquesa. O número de vacinas é muito restrito, de tal sorte que nós trabalhamos, como os demais países, para conseguir essas vacinas. A prioridade agora, no momento, é estruturar a rede de laboratórios, fazer o isolamento e uma comunicação eficiente com a sociedade brasileira, para que cada um brasileiro saiba a forma de contágio dessa doença, não é? Contágio pele a pele, sobretudo naquela fase que ainda não tem as crostas das vesículas, nas bolhas, que esse tipo de enfermidade causa. A grande maioria dos casos são entre indivíduos, homens que fazem sexo com homens. Essa informação é uma informação epidemiológica, não é uma informação para discriminar as pessoas. Nós não podemos cometer os mesmos erros no passado em relação ao HIV. E a obrigação das autoridades sanitárias, tanto eu como o Jean Gorenstein, o Davi Wip, que também se soma a esses esforços, o Zamarco, é proteger a nossa população. Em relação ao pronunciamento, estamos num período que tem suas peculiaridades e o ministro ou qualquer autoridade, para utilizar a rede nacional de rádio e televisão, tem que solicitar a autorização à autoridade eleitoral. Essa autorização foi solicitada, até agora não temos um posicionamento, mas espero que com o espírito público da nossa Justiça Eleitoral seja autorizado para que possamos pluralizar essas informações com a sociedade brasileira. Mas voltando, aproveitando a sua pergunta, para dizer que é fundamental ampliar a cobertura vacinal contra a poliomielite, né? E o objetivo qual é? Vacinar 90% das nossas crianças até 5 anos. São 15 milhões de crianças. As vacinas estão aí. Muitas vezes queremos uma vacina que não existe, quando as vacinas que estão aí disponíveis, as pessoas não exercem o seu direito. Falando de cobertura vacinal, de ampliação que está comentando, a gente está vacinando com quarta dose de Covid as pessoas acima dos 30 anos, né? Foi o último local do Ministério da Saúde. O senhor já pensa em reduzir? Tem algum momento que isso vai acontecer? E uma palavrinha, se o senhor puder, por favor, sobre aqueles medicamentos que foram comprados para a varíola dos macacos, quando eles chegam, como serão distribuídos? Por favor, obrigada. Bom, em relação à Covid-19 e a qualquer outra doença evitável por vacina, a estratégia de vacinação ela é tratada no âmbito do Programa Nacional de Imunização. Depois que o Programa Nacional de Imunização, com apoio da Câmara Técnica Assessora de Imunizações, CETAI, delibera, nós passamos orientação para os estados e municípios que participam também dessa Câmara Técnica Assessora de Imunização, através do CONAS e do CONASEMES. Então, a autorização em relação à Covid-19, hoje é acima de 30 anos, 40. acima de 40 anos, 40 anos mais, não é? Então, esses podem ser incluídos
e essa orientação nacional. Algumas vezes estados ou municípios diminuem essa faixa etária. A essa altura do campeonato, em que nós vencemos a emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, é tempo de unirmos esforços, não ficar cultivando divergência. Aproveito aqui para parabenizar o Zamarco pelo trabalho que tem feito aqui à frente da Secretaria Municipal de Saúde. E São Paulo, que é uma locomotiva do Brasil, é também a locomotiva da vacinação. Ah, mas a região norte e nordeste tem cobertura baixa. Sempre foi assim. São regiões que têm um desenvolvimento humano menor do que a região sudeste e a região sul. O desafio para vacinar no Amazonas. Eu mesmo já tive em aldeias indígenas, no Pará, no Amazonas, já tive na Tríplice Fronteira, Santa Rosa, Letícia, Tabatinga, num esforço conjunto, no que se soma os organismos multilaterais, aqui representado pela doutora Socorro Gross, da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde, para estimular as pessoas a se vacinarem. As vacinas, elas são um direito de todos, são um dever do Estado. Nós não vamos forçar ninguém a se vacinar, mas a autoridade sanitária tem o dever de adotar medidas para induzir a vacinação. E essa medida, eu como um médico há mais de 30 anos, sei qual é. É o convencimento. Eu até falei na sexta-feira, a relação do médico com o paciente é uma relação de confiança, né? A confiança do paciente e a consciência do médico. Então é assim que vamos conversar com os pais, com as mães, com as nossas crianças, para convencê-los da importância dessas políticas públicas. Ministro, o Jornal Folha de São Paulo noticiou essa semana que a DAPITA, a maior rede de diálise do país, está ameaçando paralisar os serviços e pediu uma reunião de emergência com o senhor, seus custos. Se preocupa, o senhor já se reuniu com eles? Tem alguma atualização sobre esse caso? Bom, o assunto é campanha de vacinação. Eu já falei várias vezes. O Ministério não faz campanha. O Zé Gotinha está aposentado. Tem uma família de Zé Gotinha todinha aqui. Mas as pessoas querem continuar insistindo em outros temas. Primeiro, nós não nos pautamos por ameaças. Nós não temos medo de ameaça, de seja lá quem for. Não quer conversar com o ministro? Vem conversar comigo. Estou aqui, olha, dialogando com a sociedade brasileira. Não tem ministro que converse mais com a sociedade do que eu. Sempre falei com jornalistas, com as sociedades científicas, com o setor empresarial, está aqui o Faracaro. Tem as reivindicações. As pessoas querem aumento de preços, de insumos, etc. Só que o recurso, ele é finito, tem que se ter prioridades. Em relação à hemodiálise, foi aumentado o ano passado. Nós aumentamos. Estados e municípios, e sobretudo os estados, têm 33 bilhões de reais de recursos MAC que não foram executados. Então, vamos executar os recursos. Aqui, o Zamarco, secretário municipal de saúde, faz uma gestão eficiente aqui em São Paulo. Inclusive, os munícipes aqui de São Paulo consideram o serviço de saúde pública como um dos principais serviços reconhecidos pela população. Então, vamos ter eficiência na ponta. Essa questão da diálise, tem várias pessoas querendo habilitar centros de diálise. No Ministério da Saúde, todo dia chega pedido para habilitar centro. Então, quem nos ameaça e não quer atender pelo SUS, não vamos obrigar ninguém a atender pelo SUS. E outros vão atender, têm interesse de atender. Mas em relação a essa clínica, estou disposto a conversar com eles, sem nenhum problema. Mais alguma pergunta sobre multivacinação?